capital centenária que nasceu nos trilhos de uma ferrovia. Com quase 500 mil habitantes, Porto Velho é a terceira maior cidade da região norte. E enfrenta hoje o desafio de superar os estragos da cheia histórica do Rio Madeira em 2014. Mas a capital de Rondônia sempre foi marcada por histórias de coragem. Desde a construção em plena selva da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Uma obra que só foi concluída depois de 3 tentativas ao longo de 4 décadas e que custou a vida de cerca de 30 mil pessoas. O período da Estrada de Ferro mesmo foi marcado por isso, por trabalhadores que vieram de diversas regiões do planeta, né? Da América do Norte, da América Central, da América do Sul, da Europa, da Ásia. Nós tivemos pessoas do mundo inteiro só no período da construção da Estrada de Ferro. Depois outros ciclos também trouxeram migrantes de outras regiões também, né? Nordestinos, depois sulistas, depois gente do Sudeste. A cidade de Porto Velho surge a partir da construção da Estrada de Ferro. Uma estrada que tinha um propósito de escoar a produção de borracha da região de Guajará-Mirim e da Bolívia. Bom, nós tivemos o início da construção, a estação da partida do trem, sendo construída a 7 quilômetros abaixo do Rio Madeira, a partir da Cachoeira de Santo Antônio, e dessa estação ferroviária, no entorno dela, se desenvolve a cidade de Porto Velho. Patrimônio histórico abandonado. Trilhos, vagões, locomotivas. Peças que cruzaram o Oceano Atlântico para chegar à região amazônica há mais de 100 anos. Tudo que hoje está a céu aberto, sofrendo os efeitos do tempo, foi trazido da Europa em meados de 1900, em navios a vapor. No período de 1907 e 1912, não tinha mais aeroporto, não tinha estrada. O único meio de acesso era pelo Rio Madeira. E um navio cargueiro, transportando equipamentos, mercadoria, passageiros, trabalhadores, navegava de 90 a 100 dias dos Estados Unidos para cá, ou seja, mais de 3 meses navegando. E naquela época não tinha essa história de, essa peça veio errada, vai trocar. Não, chegou, tem que adaptar, não dava tempo de voltar. Foi a primeira grande obra norte-americana fora do seu país, uma obra assim que foi um verdadeiro desafio. No século XIX, quando a borracha finalmente é vulcanizada e sintetizada, nós temos o ciclo da borracha a partir da década de 1850, com o ápice desse processo na década de 1870, que é o momento em que os nordestinos começam a migrar para a Amazônia. Entre 1877 e 1945, o fluxo migratório foi muito grande. Segundo alguns historiadores, o verdadeiro fundador da capital Porto Velho foi o norte-americano Percival Farquhar, proprietário da empresa responsável por concluir as obras da Estrada de Ferro em 1912. Ele já utilizava o porto para descarregar os materiais desde 1907, mas a ideia de construir a ferrovia já tinha surgido décadas antes, pela necessidade de driblar as quedas d'água do Rio Madeira, utilizado por Brasil e Bolívia para escoar a borracha até o Oceano Atlântico. Mas o que se trazia? Se trazia absolutamente tudo. Quando a gente lembra, por exemplo, que ao se construir a catedral, as telhas foram carregadas de mão em mão, desde aqui do porto até onde é a catedral, passando de mão em mão, imagine o tamanho da fila. A primeira tentativa de desafiar a selva com a obra monumental partiu de um americano visionário, o Coronel Church. Ele acertou com uma empreiteira britânica a construção da ferrovia que seria financiada pela Bolívia. Mas diante de doenças como malária e varíola e dos ataques dos índios, que provocaram um número assustador de mortes, em 10 meses a obra foi abandonada. As coisas mais interessantes da Estrada de Ferro, muitas das vezes não ficaram registradas em documentos oficiais, né, históricos e tal. Então ficou pela história oral, né, pela comunidade que viveu
desse período e reproduziu isso ao longo de todo esse tempo. Então muitas das histórias, como essas que a gente estava falando, dos trabalhadores do alto escalão, né, os estrangeiros, norte-americanos e ingleses, eram enterrados com seus pertences, né, algumas vezes acreditava-se com moedas, com joias, etc. Como também tem a história de tesouros enterrados, né, ao lado da estrada de ferro. O idioma oficial era inglês, a documentação da Madeira Mamoré toda em inglês. O primeiro jornal impresso em Porto Velho, em 1909, chamava-se The Porto Velho Times. Daqui até as margens do Rio Madeira era território americano. Só quem mandava neste território os diretores da Madeira Mamoré. Na verdade não era bem uma rua, era apenas uma cerca. E daqui da cerca em diante, né, era o lado em que o prefeito, né, tinha seu domínio, ou seja, nenhum interferia do lado do outro. O Brasil assumiu parte da dívida e entrou com mais dinheiro para a segunda tentativa de fazer a Madeira Mamoré. Desta vez, o Coronel Church convenceu uma empresa americana a assumir o projeto. 7 quilômetros de ferrovia chegaram a ser completados. Mas eles custaram a vida de centenas de operários. Novas vítimas das doenças da floresta e dos confrontos com os índios. No dia da inauguração do primeiro trecho, a locomotiva Coronel Church tombou na primeira curva. Um mau presságio. A empresa faliu e o Coronel Church desistiu do projeto. Em 1903, o Brasil assinou com a Bolívia o Tratado de Petrópolis. Ganhou o território do Acre em troca da construção da ferrovia, que ligaria Porto Velho a Guajará-Mirim. Percival Farquhar, ganhador da concorrência, recrutou trabalhadores em 30 países. 20 mil homens. E nos primeiros escalões estavam os ingleses, os americanos, a elite ferroviária, onde existia locais sociais, a atividade cultural era diferenciada das menos favorecidas, como os grupos dos antilianos, dos barbadianos. E nem todos os negros, né, as negras antilianas que vieram das diversas ilhas vieram somente de Barbados, mas que Barbados era uma ilha central, de apoio também, porque geralmente os barcos partiam dos Estados Unidos, da Inglaterra, e paravam no meio do caminho como forma também de pegar mantimento, de madeira. Eles migraram por conta de falta de condição econômica, né? Em busca de melhores condições, mas não eram escravos. Já estavam libertos, mas não tinha emprego para todo mundo. A ilha é pequena, ficou superpovoada, então costumava-se migrar. Os descendentes desses operários fazem de Porto Velho ainda hoje um caldeirão de culturas. Para tentar proteger os operários de doenças, o empresário americano contratou o sanitarista Oswaldo Cruz. Criou uma estrutura médico-hospitalar e sanitária, mas não conseguiu evitar milhares de mortes ao longo dos mais de 5 anos de obras. E diz a lenda que cada dormente, ao longo dos mais de 300 quilômetros da ferrovia, representa um trabalhador morto. Por isso, a Madeira Mamoré é chamada de Ferrovia do Diabo. Só o que consta da estrada de ferro, 14 mil morreram. Cemitério Candelário até já plantaram até coisa em cima. Fizeram um roçado lá. Eu conheci aquilo tudo funcionando. A Madeira Mamoré demorou tempo demais. Acabou ficando pronta no fim do ciclo da borracha. Em 1930, os ingleses desistiram da concessão. Durante a ditadura militar, a Madeira Mamoré teria seu fim decretado. Além dos estrangeiros que trabalharam na construção da Madeira Mamoré, a capital de Rondônia também atraiu muitos nordestinos na primeira metade do século passado. Sou piauiense, sou de Parnaíba, uma cidade do estado do Piauí. Eu saí de casa dia 3 de março de 43, por causa dessa notícia que correu lá que aqui em Rondônia estavam dando terras para os arigonas. Eu era noteiro do Seringal e convoieiro.
O que é isso? Convoeiro é o que conduz a mercadoria para os seringueiros nas colocações e traz de retorno a borracha produzida pelos seringueiros. Eu cheguei pequeno, vim acompanhado, aí nós ficamos no Amazonas, né? Eu era toqueiro, de toqueiro eu já passei mateiro. Ainda hoje, se disser enfrenta a mata, eu desafio. Quem disser que eu não faço o serviço, eu desafio quem quiser. Os nordestinos vinham de lá para cá com fome, invadiram. Aqui era a terra prometida, que ainda hoje é. O melhor estado de se viver é Rondônia. Sou cearense. Vindo no barco, no navio. Aí chegou os patrões. Quem acabou a guerra, agora todo mundo vai cortar seringa. Aí nós fomos para um lugarzinho chamado Rio Ivira. Lá. Aí passou uns tempos lá e saiu de novo, foi para o Rio Puru. Isso era assim. Passava uns tempos no seringal, o povo estava no outro. Na época, cerca de 50 mil nordestinos foram recrutados para extrair o látex das seringueiras da floresta. Eles ficaram conhecidos como os soldados da borracha. Na década de 40 nós temos a Segunda Guerra Mundial e aí nós vamos ter o segundo momento da borracha, chamado segundo ciclo da borracha. E aí sim nós vamos ter a presença de Getúlio Vargas aqui, pelo interesse de reativar a estrada de ferro. O objetivo era garantir o fornecimento de borracha para a indústria bélica americana na Segunda Grande Guerra. Mas, terminada a guerra, o governo ignorou os milhares de nordestinos recrutados para os seringais. Os que sobreviveram jamais foram levados de volta para as cidades de origem. Hoje, quase 70 anos depois, eles ainda esperam receber as terras prometidas pelo governo e indenizações trabalhistas retroativas. Reivindicam salários com valores iguais aos dos ex-combatentes que lutaram na Europa. De 55 mil que viemos, está resumido nos 4 estados: Pará, Amazonas, Acre e Rondônia. Não tem mais 6 mil. Tem essa promessa do salário convincente à classe. E nós somos considerados segundo tenente do Exército Brasileiro. É por causa do dinheiro que veio do estrangeiro para pagar o pessoal que veio para a guerra. E o estrangeiro, o governo do estrangeiro, passou o dinheiro para o brasileiro, que eu não sei quem era nessa época, que era, né, que mandava. E engoliram. Ninguém repassou para ninguém. Ainda hoje a briga é grande. Pior do que se nós estivéssemos dentro do mar. Por quê? Porque brigando com gente aí sem nós ter força. Nós não temos força para brigar. Peixe pequeno é comido pelos grandes. É verdade. Os políticos nossos aqui, todos são contra nós. Eu estive em Brasília, no Senado, todo mundo virou as costas. No início de 2015, cada soldado da borracha e descendente recebeu R$25 mil. Mas eles pedem uma reparação maior do governo. O caso ainda pode ser levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos. No início da década de 70, pouco antes da crise do petróleo, a gasolina e o diesel estavam baratos demais e o investimento em rodovias era enorme. E foi nesse cenário que as locomotivas foram aposentadas e abandonadas. Disseram que a estrada de ferro parou porque estava deficitária. Não acredito isso. A estrada de ferro nunca faltou transporte. No dia 10 de julho de 1972, quando o coronel Hinaldo Seabra de Noronha estava ali no pátio da Estrada de Ferro, todos os ferroviários, as máquinas apitaram por 5 minutos pela última vez, era de cortar o coração. E eu tenho uma frase que eu não esqueço nunca, que eu disse naquele momento. O meu pai viu nascer a Estrada de Ferro Madeirão Moré, e eu estou vendo morrer a Estrada de Ferro Madeirão Moré. Não havia mais a utilização da estrada de ferro, né, para o fim que ela foi construída, então o próprio Exército se encarregou de desativar a estrada de ferro e aí
os ferroviários, na tentativa de não perder essa ferramenta, né, esse patrimônio histórico, eles lubrificaram todas as engrenagens da rotunda antes dela ser soterrada. Ela ficou durante décadas soterrada. A Madeira Mamoré seria reativada outras 2 vezes com fins turísticos. Na década de 80, era possível passear na Maria Fumaça por 7 quilômetros. Havia um museu da ferrovia, mas o patrimônio seria abandonado mais uma vez. Em termos econômicos, não é viável. Mas, para efeitos turísticos, culturais, é viável, sim. Feliz da cidade que tem uma ferrovia. E nós temos a mais épica das ferrovias e nós não damos importância. É criminoso, não só absurdo, como é um ato criminoso realmente, que a nossa identidade cultural está sendo esquecida, esmagada e totalmente abandonada. A história heróica da construção da ferrovia seria contada na minissérie Médio Maria, produzida e exibida pela Rede Globo em 2005. Escrita por Benedito Rui Barbosa e baseada no livro de Márcio Souza, a trama teve boa parte dos capítulos gravados em Rondônia. Pântanos, mosquitos, formigas, morte. Vamos ter que passar por cima de tudo isso que o mapa não mostra. Eu nunca pensei em trabalhar num inferno como este. A equipe da TV Globo precisou reconstruir 6 quilômetros de trilhos, já então encobertos por barro e mato. A locomotiva Médio Maria, que há pouco mais de um século abria a Madeira Mamoré, também foi reformada. Nos 30 dias em que a equipe esteve em Guajará-Mirim, uma das bases das gravações, o impacto gerado na economia local foi de cerca de R$1 milhão. O trecho recuperado ia do centro de Porto Velho até a igreja de Santo Antônio, construída em 1914, e próxima à Cachoeira de Santo Antônio, que já não existe depois que foi construída uma usina por ali. Hoje, a economia de Rondônia está movimentada pela construção de usinas hidrelétricas. Além da usina de Santo Antônio, que já está quase pronta, as obras de Jirau também estão adiantadas. Mas faltam museus que ajudem a contar a história dos povos, dos trabalhadores, que ajudaram a construir a identidade de Porto Velho e do Estado. Por disputas políticas, a preservação do patrimônio histórico e cultural nunca foi uma prioridade. Eu vejo um total desinteresse, tanto da União, quanto do Estado, quanto do município. Esses últimos 4 anos é que eu vejo uma movimentação do município, porque nós temos aqui uns 6, 7 inquéritos civis instaurados, mas essa estrada de ferro, ela é desconsiderada por todos os governos que passaram, todos, né, sem exceção. Em 2014, as águas do Rio Madeira chegaram a subir 20 metros acima do nível normal, na maior cheia desde 77. Milhares de famílias ficaram desalojadas e, por causa da enchente, vários trechos das margens do rio continuam cedendo até hoje. No bairro do Triângulo, um dos mais tradicionais de Porto Velho, não restou praticamente nada da história da ferrovia. A tendência dele é encher para os lados. E aqui vai ficar, ó, raso, como vocês estão vendo. Perde os móveis tudinho, porque eu não contava com essa enchente desse tamanho. Minha casa era alta, nunca alagou, agora dessa vez foi tudo de água abaixo. Além da frustração, os porto-velhenses enfrentam o medo de novas enchentes. É melhor não começar o trabalho de recuperação, porque a gente precisa ter certeza, né, de que as águas não vão atingir. Como a gente não tem essa certeza agora, então a gente vai trabalhar na ideia de como lidar com uma nova cheia. Na floresta, que foi cenário de aventuras épicas, há esquecidos demais. E o que restou da estrada de ferro Madeira Mamoré permanece como um triste símbolo desse descaso em relação ao passado.